O povo generalizado como fenício origina-se na parcela sul da Palestina, onde hoje é, grosso modo, o Líbano. A ocupação feita por esse povo iniciou-se aproximadamente em 3000 a.C., nessa faixa de terra cuja própria geografia inclinou-os a procurar o mar, especificamente o Mediterrâneo. Na contrapartida dos outros povos do Antigo Oriente, que se apoiavam na agricultura, os povos dessa região chamada Levante, devido à existência de uma cadeia de montanhas e do solo de baixa qualidade, acabaram sendo impelidos para a costa. Costa essa que contém diversos portos naturais. A vegetação dessa região, inadequada para a agricultura, contava com vastas florestas de cedros, árvores que por acaso são adequadíssimas na construção de navios e embarcações. Ou seja, em termos de cultivo, restou apenas vinhas e oliveiras, que não demandam lá uma terra muito boa. E aí o foco passou a ser o comércio marítimo e a pesca, exportando especialmente vinho e azeite, cerâmica, metal e vidro colorido e corante púrpura. Este corante que é obtido a partir de um molusco que tinha em grande quantidade espalhado nessa região. Esse molusco, chamado murex, tem um pigmento que varia do rosa ao roxo e é excelente para fazer tingimento indelével de tecidos. E vejam só, eles eram tão bons em vender que este corante se tornou uma das mercadorias mais desejadas e mais caras do período. Inclusive, fenício origina-se de phoenix, que é o termo grego que quer dizer púrpura. Os fenícios eram para os gregos os púrpuras. Inclusive, do ponto de vista político, assim como diversos povos antigos, por exemplo os gregos, os fenícios foram na verdade um grande conjunto de cidades-estados independentes. Portanto, acredita-se que não houve povo fenício para os fenícios, mas a certeza é que essa fragmentação era grande o suficiente para não haver consenso acerca do fato de esse povo ser ou não um povo singular. Inclusive, essa região só se unificou quando foi dominada pelos romanos, num futuro muito distante. Mas de partida eles eram apenas os cananeus. Canaã se referia a mais povos, que englobavam o sul da Síria e a Palestina, que era habitada por outras pessoas. Exemplo disso são os hebreus, os filisteus, e todas essas histórias se conversam e se misturam. Mas havia similaridades que discriminavam um povo do outro. As cidades-estado eram parecidas, compartilhavam de uma mesma religião, ainda que não de forma homogênea, e de uma língua, além de que o conhecimento técnico fluía muito bem entre todas as cidades. Um exemplo disso, a navegação era sofisticadíssima em todas as cidades. Eles podiam também, em raras ocasiões, se unir em guerras, mas tipo era bem raro mesmo. Seus pontos de convergência eram, portanto, o alfabeto fonético, composto por 22 letras, posteriormente adotado e aprimorado pelos gregos, a navegação e, consequentemente, a astronomia e a matemática, que era utilizada para construir e navegar, o comércio e, por último, não menos importante, a religião politeísta, cujas divindades eram associadas a determinadas forças da natureza, como o Sol, que se chamava Baal, ou a Lua, que chamava Astrateia. Detalhe, ainda que vivessem no mar, não tinham o costume de cultuar divindades marítimas. Shiraz foi o ponto mais ao sul de toda a viagem. Logo, partimos em direção nordeste para visitar as ruínas de Persépolis. Em 512 a.C., sob o governo de Dario I, o Império Persa atingiu seu apogeu e é considerado o primeiro grande império do mundo, estendendo-se desde o Egito e Bulgária até Afeganistão e Paquistão. Foi nesse período que começou a construção desta suntuosa capital. Ela era habitada principalmente na primavera, durante as celebrações de final de ano, quando delegações de todo o império vinham prestar homenagens ao monarca. Além das grandes proporções, com o pé direito de até 20 metros, o que nos chama a atenção é a beleza, criatividade e o talento artístico das formas esculpidas em esculturas e relevos, principalmente quando comparamos com seus contemporâneos gregos, tão obcecados com a perfeição na cópia das formas naturais. Ao contrário de outras grandes edificações antigas, os artesãos de Persépolis vieram de todas as partes do império e não eram escravos, recebiam por seu trabalho. Não muito longe de Persépolis, em Pasárgada, visitamos a singela tumba de Ciro, o Grande. Precursor de Dario, foi ele que, após conquistar a Babilônia, libertou os judeus do cativeiro.
Numa época onde os vencedores simplesmente chacinavam os derrotados, Ciro impôs novos parâmetros de conquista e é respeitado em toda a tradição judaico-cristã. De ônibus tínhamos chegado subitamente à região sul, mas com a bicicleta observamos lentamente o ambiente se transformar em um verdadeiro deserto. Mais que a alta temperatura, que em pleno verão já não podia ficar mais quente, em meio ao nosso caminho reconhecíamos a milenar engenhosidade persa que permite a vida nessa área até hoje. A austeridade exigida nesse ambiente hostil demanda o aproveitamento de tudo. Em torres como essa, a segurança de 4.000 ninhos atraía as pombas, que durante sua permanência deixavam fertilizantes de alta qualidade para os agricultores. Enquanto os famosos aquedutos romanos eram feitos como uma simples calha de pedra a céu aberto, os persas tinham que fazer túneis subterrâneos, os chamados canates, para que a escassa água vinda da montanha não evaporasse no caminho até as plantações ou cidades. Para manter a água corrente, os túneis deveriam ter um declive preciso. Em alguns casos, a força gerada pela água era utilizada para fazer funcionar um moinho subterrâneo. As centenas de quilômetros de canates acumulavam água em imensas cisternas edificadas por toda a região. Através de infinitos degraus, a população tinha acesso até o último nível do reservatório. Ao contrário dos edifícios ocidentais modernos, totalmente dependentes de um sistema de ar-condicionado artificial, os persas antigos construíam suas casas de forma a aproveitar as correntes de ar frio dos canates, ou geradas pela evaporação da água no clima desértico. Com sistemas de arrefecimento natural, refrescavam suas casas e eram capazes de manter por todo o verão a água congelada no inverno. Posso falar? Pode? Isso aqui, todo arquiteto devia aprender alguma coisa. É um negócio milenar para guardar gelo do inverno e usar no verão. No geral, um refrigerador enorme como esse não guardava alimentos. Servia simplesmente para possibilitar o consumo de alguma coisa refrescante no calor do verão. Algo simples como a faluda, uma delicada sobremesa milenar que só pode ser preparada com gelo. O povo do sul se mostrou tão hospitaleiro quanto o do norte. Sister? نه داره فیلم میگیره Shal. شال This one? Ruseri. And yours? Chador. No burka. Okay. Em meio ao deserto, não podíamos negar umas frutinhas, nem que fossem volumosas e pesadas. O duro foi nesse dia. O caminhoneiro parou só para dar uma melancia para nós. Dá uma olhada na barriga estufada do Olinto. A gente tinha acabado de comer uma, mas mesmo assim não íamos rejeitar o presente. Na terra das histórias das 1001 noites, aprendemos novas técnicas de acampamento. Longe de tudo, a cidade de Yazd foi poupada por vários conquistadores e mantém seu estilo original de construções em adobe. Em suas ruas tortuosas, ainda podemos encontrar as argolas que eram usadas para amarrar camelos. Enquanto esperávamos pela extensão do visto, aproveitamos para descansar antes de iniciar nosso próximo desafio, atravessar o Dasht e Kavir, o grande deserto de sal.